E então nasceu uma menina. Era uma menina linda. Ela tinha os olhos da mãe, uma pele branquinha, tão encantadora. Mas, pera, parece que ela não era tão branquinha, não. Ela era morena. Ela era uma morena dourada, aquela pele jambo, um narizinho um pouquinho achatado. E diziam que ela era parecida, ela era bem parecida com o pai. Até no jeito de olhar, no jeito de se mexer, mas se eu não me engano, talvez ela tivesse o cabelinho crespo. Ou talvez ela fosse até oriental. Enfim, não importa. Nasceu uma menina, uma criança, linda, maravilhosa, cheia de vida. E a família dela esperou ela muito, porque ela foi a primeira neta, ela foi a primeira filha. E fizeram um enxoval, e fizeram uma festa, e deram tudo de bom para ela, mas se eu pensar direito, parece que ela não, ela foi a quinta filha de uma família muito pobre e todos diziam e se lamentavam por ela ter chegado porque era mais uma boca para poder alimentar. Mas não foi nada disso. Na verdade, essa menina que nasceu, ela era fruto de um triângulo amoroso, né? Eu não lembro agora se era a mãe ou se era o pai que eram casados e tiveram um relacionamento extraconjugal. Enfim, ela era a filha bastarda. Bom, o fato é, essa menina tinha uma família. E dentro dessa família, ela foi crescendo. Ela foi se desenvolvendo. Ela tinha sonhos. Ela queria muito ser uma bailarina. A primeira bailarina do Teatro Municipal. Mas, não, pera. Ela queria ser médica. Sim, desde pequenininha. Ela brincava com as bonecas, ela dava injeção nas bonecas, então ela queria ser enfermeira? Bom, não, ela queria ser engenheira, ela brincava com os blocos de montar, com uma maestria, ela fazia tantos cenários e aí, de repente ela queria ser uma atriz. É isso, ela queria ser uma atriz. Não importa que ela tinha sonhos. Essa menina tinha sonhos. E ela vivia esses sonhos com toda a intensidade dela. E ela, cada ano que passava, ela ia na direção desse sonho. E ela dizia para si mesma que ela não pensava muito bem, na verdade, né? Ela ia seguindo e sempre pensando no sonho. E aí toda vez que ela fazia algum movimento em direção a esse sonho, parece que era incrível, o destino pregava alguma peça e não dava certo aquilo que ela queria. Ela não conseguia matrícula no que ela queria, ou ela de repente não tinha dinheiro para fazer o curso de balé. Não, os pais dela eram contra a profissão que ela escolheu. E aí ela parece que não ia, não desatava, e aí não importa o sonho que ela tivesse, fato é que eu acho que essa menina não conseguiu exatamente fazer aquilo que ela queria. E aí ela acabou indo para um caminho. Ela casou, isso. Ela casou e ela não queria se casar, ela queria antes terminar a faculdade, ela queria viajar o mundo. Mas espera um pouquinho. Não. Ela queria era se casar. Só que ela não conseguiu se casar, porque o grande amor da vida dela se apaixonou pela melhor amiga dela. E eles até chamaram ela para ser madrinha e, enfim, nunca nem percebeu que ela existia. E aí ela se jogou no trabalho e desde então a vida dela é todo trabalho. E ela sempre queria uma outra coisa. Olha, eu também não me lembro, não tô certa de como que foi essa história, mas o fato é, ela se frustrou. Mas ela não se frustrou uma vez só. Ela se frustrou 1, 2, 3, 4, 5, muitas vezes. Todas as coisas que ela queria fazer, ela não conseguia fazer. Ela não chegava até
o ponto ideal. Ela tinha um ponto ideal na cabeça e ela não conseguia chegar nesse ponto ideal. E aí o tempo foi passando e ela começou a se sentir muito incomodada. Ela começou a ter dificuldade para dormir. Ela não conseguia mais dormir. E por um tempo ela foi levando tudo isso até o ponto que ela não conseguiu mais dormir de fato. E aí ela começou a deixar as coisas de lado e ela não conseguia mais fazer as coisas que ela tinha que fazer. Lavar uma louça era uma tortura, era um terror. Tomar banho ficou difícil. Os espelhos ou estavam quebrados ou ela fazia questão de nem colocá-los. Ela não se olhava mais. Mas e agora? O que será dessa menina? Uma grande amiga dela, ou foi um amigo? Foi alguém do trabalho? Foi o médico de trabalho? Foi num exame periódico? Bom, o fato é que ela conseguiu chegar num médico. E quando ela chegou nesse médico, esse médico disse para ela: minha filha, você tem depressão. E aí, ela começou a tratar a depressão. E aí esse médico passou remédio para ela e ela tomava esse remédio engordava ela. Não era isso que acontecia com o remédio. O remédio dava palpitação no coração dela. Mas, não. Essa menina, ela era casada. E aí ela não conseguia mais namorar o marido dela. Aquilo parece que tirou o ânimo dela. Então, enfim, olha, o fato é que esses remédios, ela achava que não estava fazendo bem para ela, não estava resolvendo. E aí o médico falou também que ela teria que fazer terapia. Só que aí quando ela chegou para fazer a terapia, era só terapia em grupo, e aí não tinha outra opção, e ela não conseguiu entrar no grupo porque tinha uma mulher que não parava de falar. Ela só queria falar da vida dela. Meu Deus do céu, olha, era muito maçante ela ir para aquele grupo. Se eu for pensar bem, não foi bem assim a história. Ela tinha dinheiro, ela pagou um psicólogo, era o melhor psicólogo da cidade. Só que quando ela chegou lá, ele começou a fazer umas perguntas para ela, ela achou aquilo tão inadequado e ela não gostou, não foi com a fuça, sabe aquela coisa que não bateu, que a cara não bateu e aí, o fato é, ela não fez a terapia, ela não conseguia ir para a terapia e ela não conseguia tomar os remédios direito. E cada vez mais a vida dela foi ficando cada vez mais difícil, ela foi se sentindo cada vez mais frustrada e ela se sentia muito mal em perceber que ela não conseguia nem ao menos tomar um remédio. Chegou um tempo que ela não conseguiu nem mais ir nas consultas. E aí ela começou a tomar um monte de remédio, porque aí alguém falava para ela tomar um remédio e aí alguém conseguiu uma receita para ela. E ela tomava algum outro remédio, um medicamento que saiu, parece que passou, alguém famoso estava tomando, ela achou que deveria tomar também, que ela ia ficar bem. E aí um tempo ela não quis mais tomar, e aí de repente ela percebeu que ela estava enxugando gelo. E aí de repente ela se viu num beco sem saída. Essa pode ser a sua história. Eu não sei qual que é o enredo. Eu não sei se o que te levou a ter a depressão foi uma vida difícil que você teve, foi uma dificuldade que você teve muito grande na sua vida. Eu não sei se o que levou você a ter a depressão foi pura e simplesmente um dia que você acordou de manhã e viu que você estava deprimida, que você não conseguia fazer as coisas, você não conseguia lavar a louça. Eu não sei qual tragédia que aconteceu na sua vida para você simplesmente dizer para você mesma, sem mesmo que você soubesse que você está dizendo isso. Pare o mundo, pare a vida que eu quero descer. Eu quero ficar isolada, eu não quero fazer mais nada. Dessa brincadeira, eu não brinco mais. Eu não sei o que foi que te levou a ir ao médico. Mas eu só posso te dizer uma coisa.
Que bom que você foi no médico. Que bom que você foi diagnosticada com a depressão. Que bom que alguém virou para você e falou que você precisa se tratar. É o primeiro passo. Eu não sei se você consegue tomar os seus remédios direito. Eu não sei se você consegue fazer a terapia. Eu não sei se você tem dinheiro para comprar os remédios, se você tem dinheiro para fazer a terapia. Eu não sei como você lida com a sua doença. Mas uma coisa eu sei. A doença que veio para você é sempre uma bênção. É uma bênção. Porque a depressão é uma forma de você poder olhar para dentro de você. A menina da história, ela olhava para fora. Ela tinha os sonhos dela. Só que os sonhos dela tinham que se encaixar numa realidade. Só que a realidade, como é que é? A teoria na prática é outra. As coisas não acontecem do jeito como a gente planeja. E o que eu sei é que essa menina, e talvez você, se deixou levar pela vida, pelos medos, pelas decisões não tão acertadas que você tomou. E aquela menina ficou cada vez menor, cada vez soterrada, embaixo de crenças limitantes, atrás de máscaras que ela precisou colocar durante uma vida inteira para poder corresponder às expectativas da família, às expectativas da sociedade. Eu só sei que a menina da história, ela tá desesperada e ela quer muito, muito sair dessa. Talvez seja você também. Talvez você seja menina, você seja um menino. Porque nessa história o gênero é feminino. Porque eu que estou contando a história. Eu sou mulher e me sinto confortável em colocar um gênero feminino. Mas essa história pode ser de um menino. Pode ser de um garoto, pode ser de um homem. Pode ser de uma senhora, pode ser de um senhor. Eu não sei qual é a sua história dentro da depressão. Eu não sei como que você lida com tudo isso. Mas eu só sei de uma coisa. Se você está escutando tudo isso que eu estou te falando, não é por acaso. É porque talvez falte um pouquinho, só um pedacinho, um empurrãozinho para você falar para você mesmo. Chega, cansei. Cansei de dar desculpas para não conseguir seguir um tratamento. Cansei. Cansei. Eu simplesmente não quero mais essa vida para mim. O que faz as pessoas mudarem? Né? O que será? É a conscientização? Será? Será que é simplesmente alguém virar para você ou eu mesmo virar para você e falar: olha, você tem que tomar um remédio. Seu psiquiatra fala: escuta, você precisa ir na terapia. A sua psicóloga ela fala: olha, você já foi rever com o seu médico a sua medicação? Eu não sei se é isso, não. Pode ser. Mas eu quero abordar aqui um outro motivo para que as pessoas mudem. Eu acredito em energia. Eu acho que toda vez que você faz alguma coisa, toda vez que você tem alguma ação, essa ação tem uma energia. E você coloca energia em tudo, inclusive na doença da depressão. Talvez você você investiu tanto nisso, no sentido de que você tem depressão, nas crenças limitantes, eu não consigo tomar remédio, psiquiatra não serve para nada, terapia não resolve nada. Eu acho que você ficou tanto tempo investindo nisso que você precisa, na verdade, descarregar essa energia. Descarrega ela. Mas eu não sei como. Você pode me perguntar, mas como que eu vou descarregar essa energia? Como que eu vou fazer isso? Bom, tem várias maneiras. A vida vai colocando uma maneira sempre com um problema. Então, cada vez mais você vai perdendo. Mas que será que você precisa perder ainda para perceber que a sua vida depende de você? Que o seu tratamento, o rumo da sua história depende de você. Quantos relacionamentos será que você vai precisar perder? Né? Que emprego você vai precisar perder?
Que saúde você vai precisar perder para conseguir esvaziar? Cansei, não quero mais essa vida. Essa é a maneira difícil. Tem uma maneira fácil de esvaziar essa energia. É uma maneira que eu encontrei e eu quero partilhar com você. Você medita. Cada vez que você medita, você consegue esvaziar um pouquinho. É como se você tivesse um balão bem grande e ele tem aquele pino que você fecha quando você enche o balão, e aí quando você medita, você abre um pouquinho aquele pino e esvazia um pouquinho. Só que esse balão ele pode encher de novo, né? Só que aí você não deixa ele encher. Porque a meditação, ela não é só nos 5 minutos que você fica meditando. A meditação é uma filosofia de vida. Você medita acordado fazendo as coisas. Você não medita para dormir. Você pode meditar para dormir. É muito bom. É bem gostoso. E funciona. Relaxa bastante. Só que você medita no dia a dia. Eu tô falando da atenção plena. Você tá inteiro, você tá inteira em tudo que você faz. E aí você medita. O tempo todo você tá meditando. E aí você não deixa aquele balão que você tirou um pouquinho do ar, ele murchou. E você não deixa ele encher de novo. Ele continua mais murchinho e cada vez que você não deixa ele encher de novo, você medita e aí ele pega e esvazia mais um pouquinho. Aí você diminui ele um pouquinho mais. E assim vai, 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 assim vai. Sabe para que existe o tratamento na depressão? Ninguém fala em cura da depressão. Sabe por quê? Porque a tendência, quando você faz um tratamento para a depressão, é que cada vez mais as crises sejam menos intensas, duram menos tempo e o intervalo entre uma crise e outra fica cada vez maior. Eu vou dar um exemplo. Se de repente, durante um ano, você ficou 6 meses deprimido, o tempo todo, enquanto você foi diagnosticado da depressão, aí você fez a primeira consulta, você passou na primeira vez, aí você fez uma terapia, marcou as sessões, o remédio não deu certo, trocou o remédio. Isso considerando que você fez tudo certinho. Você ficou 6 meses numa crise de uma depressão. Esse tratamento com atenção plena, você se olhando, você ressignificando toda a sua vida, você organizando os seus pensamentos, gerenciando o seu tempo e as suas emoções, colocando limites, ou seja, se transformando para uma pessoa melhor. Olha só o que a depressão é capaz de fazer na sua vida. Então, quando você investe nisso, você investe no tratamento da sua depressão, a ideia é que no ano seguinte, se você tiver uma crise de depressão, ela não vai durar 6 meses. Você consegue sair da fase aguda em 2 meses. E aí, se de repente você teve uma crise de depressão a cada 6 meses, você começa a demorar 1 ano para ter uma crise de depressão. E de repente, é igual quando você quer muito dormir, você não consegue dormir, e aí você pega no sono, não percebe. Quem aqui percebe que pegou no sono? Ninguém, né? E aí no dia seguinte, quando você dormir, que você acorda de manhã descansado, descansada, plena, para mais um dia super à vontade com você mesmo, você fala, nossa, eu queria tanto dormir, eu dormi e nem percebi. Mesma coisa com a depressão. Você queria tanto sair da depressão, tanto. E aí você consegue, de repente, abrir o olho e falar, saí dessa. Você lembra que eu te falei do dormir? Você esquece que você precisa dormir, né? Porque se você ficar o tempo todo falando, eu preciso dormir, vou fechar os olhos, você dorme? Você não dorme? Aumenta a ansiedade, você fica insone a noite inteira. A depressão é a mesma coisa. Toda vez que você fica falando, eu preciso muito melhorar da depressão, eu não tenho outro jeito, Não, para com isso. Foco naquilo que você quer. Foco no processo. Se o seu caminho é tomar esta medicação X durante tanto tempo, voltar no psiquiatra tal, fazer a terapia tantas vezes por semana, tantas vezes por mês, o foco é nisso. Você vai focar naquilo que você tem que fazer.
você escolheu aquele terapeuta, você foi encaminhado para aquele terapeuta, enfim, você acredita no processo. Você acredita quando eu digo para você que a medicação é importante, porque a medicação, ela é uma muleta. Só que a muleta não anda sozinha, né, gente? Ela anda sozinha? Não. A muleta apenas auxilia uma força de 2 pernas e 2 braços que estão ali, numa mente que sabe onde ela quer chegar. Aí a muleta, ela é positiva, ela tem a sua serventia. O que adianta uma muleta num corpo que não quer se mexer? Nada, esse corpo não vai se mexer. Mesma coisa a medicação. A medicação, ela é uma muleta, ela vai te ajudar ao longo do tempo a organizar os seus neurotransmissores, a parte química do cérebro, ajudar a dormir, você fica menos estressada, menos ansiosa. Agora, não vai adiantar você não investir em autoconhecimento e ficar só tomando remédio, ficar apostando só no remédio. Pode até ser que adiante, mas pela minha prática eu vejo muito isso, que a depressão ela sempre traz um questionamento para a pessoa, ela abre uma porta para a pessoa, é uma chance que a pessoa tem de se melhorar como pessoa, se melhorar como um ser vivente, melhorar ao seu redor. Eu sempre vejo isso nos pacientes. Os pacientes que superam a depressão, que conseguem dar um up na vida, deu um up na vida porque a depressão foi apenas o motivo que fez ele olhar para ele mesmo. Certo? É um problema que já era a solução. Então, ele apenas olhou, opa, peraí um pouquinho, deixa eu ver o que eu não estou vendo direito na minha vida. Aonde eu estou me abandonando? Quais os sonhos que eu deixei para trás? Quem está me manipulando? Os meus pensamentos? Então, o deprimido tem os pensamentos manipulados o tempo todo pela mente. Para que serve a mente quando você vai lavar uma louça? Apenas e tão somente, pasmem, para pegar o detergente, colocar na bucha, pôr embaixo da água, lavar o utensílio, enxaguar, fechar a torneira e colocar para secar. Só serve para isso a mente. A partir do momento que você começa a lavar uma louça e você fica pensando e remoendo e tá com raiva, aí você já viu isso? Já aconteceu isso com você? Fala pra mim se isso já aconteceu com você. Você tá lavando a louça, você começa a fazer as coisas com raiva. Pode deixar. Deixa estar. Eu vou falar com aquela pessoa. Não, quando eu falar, olha, não, mas se eu tivesse falado aquela outra coisa para aquela pessoa, não teria me tratado assim. Mas quando eu estiver com tudo isso, eu vou ser feliz. Você percebeu como que eu conjuguei o verbo? Quando eu tiver, tô lá na frente, ou então lá atrás. Se eu tivesse feito, você fica ou se lamentando de alguma coisa que já passou, ou antecipando, né, uma coisa que ainda não existe, né? Colocando condições para você ser feliz. Felicidade é uma decisão. Grava isso na sua cabeça. Escreve. Felicidade é uma decisão. Você decide ser feliz, tá bom? Tem um monte de pesquisa aí que prova que um sorriso, um abraço, um beijo, tudo isso movimenta dentro do seu corpo energia na forma de substâncias químicas do prazer, da felicidade e do bem-estar. Da mesma forma que palavras ruins e rudes, atitudes não positivas, palavrões, sentimentos de menos-valia fazem exatamente o contrário. Para quem ainda não viu a experiência de um japonês que congelou cristais de água, que analisou cristais de água, e ele fez um experimento muito interessante. Então ele colocou várias placas de Petri, né, que se fala, com água, né, no congelador, e ou pessoas falando coisas positivas, ou pessoas com palavras de amor. Então tinha linguagem falada, linguagem escrita, músicas bonitas.
E do outro lado colocou outras, né? Que eram palavrões, xingamentos, letras de música pejorativa e tal. O que ele viu? Os cristais todas elas são cristais de água. H2O, certo? Uma molécula de oxigênio ligada com 2 hidrogênios. Até aí, não é mesmo? Só que cada uma fez um cristal diferente. Os cristais eram lindos. Sabe aqueles cristais da Frozen? Aquela coisa maravilhosa, simétricos, bonitos, de uma beleza, de uma geometria fantástica. Do quê? Das coisas positivas, das palavras amorosas, das músicas edificantes, música clássica, do belo. E o que era ruim, o que era pejorativo, xingamento, palavras de menos-valia, que como que era? Tudo disforme, não fazia nenhum tipo de desenho bonito, né? E nós somos o quê? 70% de água? Ah, não sei quanta água você bebe, depende da sua idade. Quando a gente é mais novo, a gente tem mais água. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente desidrata, por isso que vem ruga, por isso que vem um monte de coisa. Mas enfim, em média, você é 70% de água. E como é que tá essas moléculas de água? Você tá cuidando delas? Com palavras positivas, com atitudes positivas. Então vamos sair dessa? Vamos. Ó, eu tinha muito mais coisa para falar para você, mas o que eu posso te deixar de dica agora, no finzinho, é o seguinte. Começa devagar, tá bom? Então vamos lá. Se você tem uma pia de louça para lavar, você não vai lavar a louça inteira, você não quer lavar, então pega um copo e lava. Faz isso por você. Faz, tá bom? Pega um copo e lava e fica olhando. Quem sabe você não vai pegar mais um? Não sei. Mas não se coloca na posição de lavar 2 copos. Lava um só. De repente, você pode querer lavar toda a louça? Não sei. Depois você me fala o que deu. Você tem a casa bagunçada? Você vai arrumar a casa inteira? Não vai dar. Pega uma gaveta desarrumada. Pega uma gavetinha ali, desarrumada. Pega a gaveta que você guarda meia. Tá bagunçada ali. Dá uma geral naquela gaveta. Só naquela gaveta lá. Joga a meia furada fora, né? Tira se tem coisa para lavar. Dá uma ajeitadinha naquela gaveta ali. Dá uma ajeitadinha lá. Aí depois você me conta como é que foi. Talvez você se anime e arrume a gaveta, o guarda-roupa inteiro. Começa devagar. Sabe qual que é o mal da gente? O mal que acaba pegando todos nós, inclusive o depressivo? A gente pensa demais. Nós, ocidentais, nós pensamos demais. A gente dá muito valor para a mente. O primeiro pensamento que vem, a gente fica preocupado. Ah, mas eu pensei aquilo. A gente é cheio de dogma. Ai, mas eu não posso pensar isso. Gente, você pensou. Pensamento é como o vento. Ele passa na sua cabeça. Você não sabe de onde veio o vento e para onde ele vai. Mas ele passou. Deixa o pensamento passar pela sua cabeça. Pode ser pela sua mente. E isso é a meditação. Você não para de pensar na meditação. Na meditação, você foca no seu corpo, na sua postura e você deixa a mente livre. Se você pensa na conta que você tem que pagar, você não fica ansioso porque você vai ter que pedir dinheiro emprestado para pagar a conta. Você simplesmente só fala: ah, tá, a Juliana está preocupada com a conta de luz. Ponto! E aí você faz um exercício dentro da meditação, que é deixar aquilo penduradinho como se fosse um post-it na sua vida. Só isso. Você não precisa dar sentido a nada. Você só deixa. Os pensamentos estão passando na sua vida, na sua frente. Só, como se fosse um filme de cinema. Não precisa mais que isso. Só isso já tá bom, tá? Não tem necessidade. Procura meditar. 1 minuto, vai. 1 minutinho dá para meditar? Senta e fica só olhando seu pensamento. Todo dia, no mesmo horário. De preferência no mesmo lugar. Mas se possível, não. Se não der, tudo bem. Mas importante no mesmo horário. Por que no mesmo horário? Ah, é crendice? Não, não é crendice isso. É porque você vai condicionando o seu cérebro. O seu cérebro ele tem os ritmos circadianos. Aquilo que você tende a fazer sempre no mesmo horário, o organismo ele vai te levando para isso. Se você todo dia de manhã acorda às 6 horas da manhã e vai no banheiro fazer as suas necessidades, quem faz isso sabe, né? Eu uso essa técnica.
Para quê? O intestino funciona como um reloginho. Ele sempre vai saber que de manhã, quando você acorda, tal, é a hora de você, né, usar o banheiro. Mesma coisa a meditação. Forma hábito saudável. Você tem tanto hábito que não é saudável. Fala pra mim. Você não tem hábito de ficar se culpando? De ficar se menosprezando? Você não tem hábito de ficar se sentindo, ai meu Deus, como a minha vida é difícil. Você não tem um hábito de ficar justificando as suas atitudes erradas com a tragédia que foi a sua vida? Você não tem esse hábito. E o que é que foi que isso te ajudou? Ajudou em alguma coisa? Fala pra mim. Olha, se não ajudou, eu nunca vi alguém virar pra mim e falar que ajudou. Nossa, que bom que eu me sinto uma vítima, porque dessa forma eu consegui sair da depressão. Olha, eu nunca escutei isso. Pode até ser que isso exista, mas eu nunca escutei, tá bom? Então, é tão insano você querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Pô, então experimenta isso que eu tô falando, porque não custa nada, isso não vai te onerar de forma alguma e vai apenas te ajudar a crescer. E aí, quem sabe, em uma meditação e outra, você tem uma coisa que a gente chama de insight. Cai a ficha. Você se dá conta do porquê, o que o sentido dessa depressão, o que ela veio, por que ela veio. E de repente você nem encontra o sentido disso tudo, mas você encontra um lugar para ela dentro de você. E a partir do momento que você encontra esse lugar, você consegue trabalhar ela de uma forma e transmutar todos esses sentimentos. Então, todo esse turbilhão de sentimentos. Tá bom? Só um pouquinho que eu quis falar com você. Eu só quis contar uma história hoje, tá? Foi rapidinho e eu já preciso me despedir. Eu espero que você sempre esteja melhor. Conte comigo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.